Ok. Bom dia, meus queridos. Bom dia e bem-vindos a mais uma EBD online. Hoje é dia do Senhor e hoje é dia do pastor também, né? Os batistas comemoram o dia do pastor nesse segundo domingo de junho e a gente é grato pela vida do nosso pastor. A gente vai começar, como sempre, com uma oração para orar e incluir nessa oração tanto a vida do nosso pastor e como eu compartilhei com os irmãos, o pastor que é autor do estudo que nós estamos fazendo, eu compartilhei pelo WhatsApp, ele está com câncer no pâncreas. E na semana passada que ele postou nas redes sociais isso, né? Então ele pediu oração, oremos pela vida desse servo do Senhor também, tá? Então vamos orar, queridos. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento, por esse domingo, Senhor Deus, que o Senhor mesmo reservou e cuidou de nós a cada momento da semana, Senhor Deus, e nos trouxe até aqui. Estamos sedentos da Tua palavra, estamos sedentos, Pai, de ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos aprender mais do Senhor e trazer isso também para a prática das nossas vidas, meu Deus. Muito obrigado, porque é um privilégio, Deus, ter acesso à Tua palavra no nosso idioma, uma Bíblia que nós podemos ter um exemplar aqui na nossa casa, nosso. Gente, vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Só um minutinho que deu problema no... não é porque deu problema no computador da Karina, aí só tá ajustando aqui. Tá bom? Rapidinho a gente retoma. Tá? Meu Deus. Eu acho que você não consegue voltar para a reunião. Eu acho que você não consegue. Volta. É só ela entrar de novo. Tá. Olá. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim ou não? Sim? Sim. Então, Sim. a gente teve um probleminha aqui no computador da Karina, ela já vai voltar de novo. Eu quero aproveitar. Deixa eu admitir o resto do pessoal que está pedindo para entrar aqui. Eu quero aproveitar e agradecer todo mundo aí pela surpresa hoje de manhã, foi muito bom. Estou aqui desfrutando. Olha que negócio chique, gente. Milho
crocante sabor churrasco comprado no Verde Mar. Vocês estão chique, hein? Eu quero agradecer aí pelo carinho, né? Deixa eu admitir a irmã Rosa aqui. Pelo carinho, pelo amor de todos. Recebi hoje de manhã um presente aqui à sexta e as mensagens estão chegando. E eu fico muito feliz e honrado em ser pastor aí na Igreja do Coração. É um privilégio servir a Jesus nesta igreja, servir como pastor nessa igreja. Eu nunca imaginei que a minha vida seria essa aventura, sabe? A Igreja do Coração para mim foi uma aventura. Um dia eu vou contar essa história direitinho, com calma, detalhadamente, passo a passo. Mas quando eu mudei para o coração, a partir do momento que eu mudei para o coração eucarístico, Deus começou a me incomodar em relação a uma igreja batista ali, eu não tinha noção. Eu não tinha noção de tudo que iria acontecer, sabe? Eu achei que seria assim, olha, estou obedecendo a Deus, deixa eu reunir esses jovens aqui, vamos começar essa reunião aqui, daqui a pouco Deus vai estruturar uma igreja, a gente vai ter uma igreja organizada e tal, mas eu nunca imaginei que seria essa aventura, essa montanha russa, que foi esses últimos, sei lá, mais de 15 anos, envolvendo com a vida das pessoas, assim, de forma prática, aprendendo, né? A maior escola da minha vida, até agora, a maior escola da minha vida foi essa igreja. Eu acho que não tem, assim, não tem nada, não tem experiência, nada que possa se comparar ao pastoreio dessa igreja. Então, eu sou grato pela vida de cada um de vocês, você que nos acompanha aí pelo Facebook também, que tem nos acompanhado nesses dias. Eu fico feliz, honrado e também grato a Deus por nós conseguirmos também fazer com que a mensagem que emana aqui do púlpito desta igreja chegue até você. Fico feliz com isso, me sinto muito, muito, muito feliz em poder expandir o horizonte da igreja através da internet. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus seja com você também. Agora a Karina já voltou, eu vou passar para ela, um dia eu vou contar a história da igreja com calma, mas hoje a gente vai falar sobre o Deus pródigo. Então eu vou voltar aqui para a parte técnica aqui da operação dos negócios aqui, dos trem, né? Dos trem, e a Karina vai assumir aí. Deus abençoe a todos aí. Obrigado mais uma vez pela sexta, meus irmãos. Obrigado pela surpresa e pelas mensagens. Pode ir, Cheiro. Pessoal, desculpa, isso aqui foi que eu não coloquei meu computador carregando, né? Aí a bateria acabou. Mas agora tá tudo certo, todo mundo me ouve bem, né? Dá um joinha aí para mim. Então, ok. Então, a gente estava orando, eu acredito que interrompeu no meio da minha oração, né? Mas oramos e agradecemos a Deus por estarmos aqui, sempre declarando a nossa dependência dele, tá bom? Queridos, continuamos então no nosso estudo a respeito daquela parábola, que nós acabamos mudando um pouco o nome dela, porque a gente viu que é uma parábola que não tem uma mensagem, geralmente ela não tem uma mensagem só, aquela mensagem que a gente sempre acostumou a ver nessa parábola, né? A gente está destrinchando um pouco mais e vendo aquilo que Jesus quis dizer para os seus ouvintes. A gente bateu muito nessa tecla na semana passada, né? Que Jesus, ele tinha ali diante dele pessoas que estavam ouvindo e que tinham dois grupos ouvindo Jesus contar aquela parábola. E aí, é uma coisa muito importante quando a gente estuda uma passagem bíblica, é a gente saber o contexto no sentido do que vem antes e o que vem depois daquele trecho que você está lendo. E principalmente nesse trecho da parábola, a gente viu o quanto foi importante para nós sabermos que Jesus estava se dirigindo a dois grupos. Um grupo, quem que lembra qual era o primeiro grupo ao qual Jesus se dirigia quando ele contou a parábola? Aliás, os dois grupos. Quem pode abrir o microfone aí rapidamente
E contar quais eram os dois grupos. Os publicanos e os pecadores. Pecadores. Os Isso. fariseus e os escribas. Ótimo. Obrigada, irmã Rosa, minha consultora. Então, nós temos os publicanos e pecadores que fazem parte do primeiro grupo, porque é a mesma coisa, tá? É aqueles que eram considerados que estavam fora dos costumes judaicos, fora da religião, fora do templo, fora de toda a tradição. É aqueles que decidiram sair. Então, eles estavam ali seguindo Jesus e Jesus estava falando com eles. Mas quando Jesus estava falando com eles, passou outro grupo, chegou outro grupo, que é o grupo dos fariseus, né? Os fariseus e mestres da lei. Então, esse era o segundo grupo. E era o grupo exatamente daqueles que estavam na tradição, aqueles que estavam na religião, aqueles que estavam no templo. Então, quando a gente vê esses dois grupos, a gente entende melhor o que significam os dois filhos. Cada um dos filhos representa um desses grupos. Aqueles que se afastaram e aqueles que se consideram dentro. Só que aí a gente entende a riqueza dessa parábola, o quanto ela tem a falar para nós, tá? Eu quero começar compartilhando com os irmãos minha tela aqui, para compartilhar uma frase do próprio autor do livro, tá? Que é o pastor Tim Keller, que eu falei para os irmãos, inclusive sempre intercedam por ele. Um homem de Deus, está doente, né, uma doença assim, complicada, mas orem e intercedam por esse servo do Senhor, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente partir de uma frase dele. Só um momento. Os irmãos veem minha tela aí? Amém. Então, olha só, o que ele diz aqui? Alguém pode ler? Diz aí, Rio, lê para nós, você que está com o microfone aberto aí. É impossível conhecer Jesus e ficar indiferente. Ou você se curva maravilhado, ou vai embora ofendido. Ótimo, ótimo. Então, esse daí que eu estou mostrando para vocês na foto é o pastor Tim Keller, é o rosto do autor e desse que nós temos orado por ele. E ele diz essa frase, né, que é impossível a gente conhecer Jesus e ficar indiferente, ou você se curva maravilhado, ou então você sai ofendido. Por que eu usei essa frase? Essa frase dele nem está nesse livro aqui, não. Mas eu usei essa frase porque é a frase que distingue para nós esses dois grupos de pessoas. Porque se você considera que os publicanos e os pecadores são representados na parábola pelo filho mais novo, você vê que esses publicanos e pecadores estavam sendo atraídos por Jesus. Ora, se eles não seguem a religião, se eles estavam fora e estavam ali perto de Jesus, eles estavam interessados. E Jesus os recebeu sim. Então a gente vê uma postura de quem o conhece e se curva maravilhado. Poxa, esse aí não fala como os outros. Né? Parece que ele conhece o que está dentro do meu coração e ele fala com uma autoridade que eu não tenho como não responder a isso que ele diz. E a gente vê também que tem gente que sai ofendido. E se você pensar que o irmão mais velho é representado, pode ser representado, ou representa, na verdade, os fariseus e os mestres da lei, depois de uma parábola dessa aqui, vocês acham que eles saíram assim, nossa, é mesmo, Jesus tem toda a razão. Ou saíram ofendidos? Saíram ofendidos, porque eles se consideravam já aqueles que estavam dentro, e Jesus mostra que eles estão fora. Então, meus irmãos, é isso que a gente tem que entender na dinâmica dessa parábola. Mas, como sempre, eu convido você a pegar a sua Bíblia. Lembra que quando a gente foi estudando os métodos de estudo da Bíblia, a gente viu o quanto é importante a gente ter familiaridade com o texto e ler esse texto várias vezes, tá? Então, abre sua Bíblia em Lucas capítulo 15, todo mundo com a Bíblia na mão. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Agora a gente não vai ler o capítulo todo, como a gente fez das últimas vezes. Nós vamos ler só a passagem referente à parábola. Lucas 15, 11.
Diz assim: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Eu não sei se agora, já é a nossa terceira leitura do texto, eu não sei se agora, diante de tudo que a gente já viu, algumas coisas começam a ficar mais claras. Eu não sei se você já está conseguindo ler essa parábola com outros olhos, com olhos diferentes do que você leu até agora. Porque quando a gente fez a nossa primeira aula, eu perguntei para cada um assim, com aquilo que você sabe, sem ler a parábola, qual é a moral dessa história? E aí, todo mundo que estava no dia respondeu que a moral da história é o fato de que não importa quão longe você tenha ido, não importa o que você tenha feito, se você se arrepender, Deus te recebe de volta. Ok, essa é uma parte, mas essa não é a história toda. E só essa moral da história não faz justiça a essa parábola. Então a gente viu que essa parábola, e aqui eu compartilho mais uma vez a tela, mas é a última vez que eu vou compartilhar, essa parábola a gente pode dar até um outro nome para ela. Ela tem um outro nome. Espera aí, só um momento, meus queridos. Os irmãos veem minha tela agora? Estão vendo? Dá um ok para mim. Sim. Então, sim. ok. Então, olha só, um outro título, é um título até que o autor do livro sugere, Os Dois Filhos Perdidos. Um drama em 2 atos, porque a gente não pode deixar de levar em consideração que existem 2 atos aqui, como se fosse um drama, né, uma peça, um teatro, não sei, uma história, e ela tem 2 atos. E às vezes a gente se concentra na moral da história de um ato só. E aí eu coloquei, está vendo essa mesa bem comprida e 2 cadeiras? Esse negócio de sentar-se à mesa é fazer parte. A gente vai explorar um pouco disso hoje. Então, eu mesma quis dar um nome para cada ato. O primeiro ato
desse drama é: a graça é de graça. Ok, isso aí nós entendemos. O filho voltou, ele tinha feito uma coisa errada e o pai o recebeu mesmo assim, sem cobrar satisfação, simplesmente o recebeu. Mas o ato 2, que a gente vai começar a explorar um pouco mais hoje, é: a graça não é barata. Ela custa para alguém. Ela é de graça sim, mas ela não é barata. Então eu quero que os irmãos fiquem com essa imagem na mente, dessa grande mesa, é uma mesa de banquete, e essa mesa, principalmente, eu coloquei, tem essas duas cadeiras nas pontas, né, representando esses dois filhos. E aí uma coisa interessante que vocês devem ter percebido ao longo dos evangelhos, sempre que Jesus estava com uma pessoa, por exemplo, ele foi comer na casa de Mateus, ele foi comer na casa de Zaqueu, sempre tinha esse grupinho que passava e falava assim: ele come com pecadores, ele come com pecadores. Por quê? O assentar-se para comer com uma pessoa significa aceitação. Naquela época era um indício de: eu faço parte disso aqui, eu estou aceitando você. Então, os fariseus, os mestres da lei, né, os religiosos da época, eles falavam assim: nossa, Jesus está comendo com eles, ele devia estar comendo conosco, né? Porque se ele é o filho de Deus, nós é que somos os religiosos, nós é que portamos aí a mensagem de Deus e transmitimos para as pessoas e tudo mais. Ele não devia estar comendo com essas pessoas. Mas Jesus sempre mostrava que ele estava onde ele deveria estar. Então, a primeira coisa assim, que a gente tem que pensar e que eu queria perguntar para os irmãos e fazer um exercício aqui agora é: quais são as principais características do irmão mais novo? Segundo a parábola te conta, e fazendo essa comparação de que o filho mais novo é aquele que está afastado, é aquele que está separado. O que você me diria como principais características do irmão mais novo? Quem pode me dizer? O mais novo sempre é mais aventureiro, né? Uhum. Ele vê os mais velhos, mais cautelosos, mais cheios de medo para fazer as coisas, e ele é mais audacioso. Eu falo assim de vida própria minha, que eu sou caçula dos 4 em casa, e tudo partiu mais de mim, eu que fiz mais artes assim, que os outros não teriam coragem de fazer. Mas eu acredito nisso, porque ele vai ver aprendendo com os irmãos algumas coisas que eu faço, não precisa de tanto zelo assim, não precisa de tanto cuidado assim. Eu quero conhecer lá fora, aqui dentro eu já conheço, né? O dia a dia da família, o dia a dia do trabalho da casa lá, no caso da fazenda lá, ele já conhecia. Então ele queria ver lá fora. Só que para ir lá fora precisa de dinheiro, né? Então é assim mais aventureiro. Ok. Essa é a visão. Então, olha só, vocês concordam com o Rio? Esse filho mais novo que a gente vê aqui é o filho aventureiro, ele quer sair, ele quer se autodescobrir, ele não quer, tipo, ninguém me manda, né? E a gente vê que algumas coisas dessa aventura, desse espírito aventureiro desse filho, algumas características, a gente vê que ele pede a herança, é ele que pede. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é o significado dele pedir a herança em vida. Pedir herança em vida era uma desonra, um desrespeito, porque a herança só vem depois que o pai falece. Se você pede em vida, é como se, tipo assim, você já está morto para mim. Me dá só a parte que me cabe, você já está morto, eu não faço parte disso. Então, pensando naquela imagem da mesa com as duas cadeiras, esse filho mais novo, ele se retira. Ele afasta a sua cadeira e fala: não faço parte mais. Então, é uma atitude de rejeição, de desrespeito, né? Outra coisa que a gente pode falar desse filho é que ele vai para bem longe. Ele vai para longe do pai, ele vai para longe. Aqui o texto fala, ele vai para bem longe. Eu quero romper com isso. Eu quero romper com essa tradição. Vai guardando essas coisas na sua cabeça, né? Isso aí, se a gente pensar no ato 1, cena 1. Mas a gente pensa depois no ato 2, no ato 1, cena 2, ele cai em si. Em algum momento ele fala assim: poxa, ele para pensar, acontece alguma coisa com ele e ele cai em si, e aí ele quer voltar, aí ele elabora um plano de retorno.
Mas vocês concordam comigo que esse filho, ele trata o pai como meio. O pai é o meio de eu conseguir o que eu quero. Eu não quero o relacionamento com o pai, eu quero as coisas do pai. Eu não quero esse relacionamento com o pai. Então, uma coisa que a gente pode falar desse filho é isso. E uma coisa também que a gente pode dizer, e aí tem a ver com os padrões daquela época, os rabinos, eles ensinavam que se alguém tivesse violado os padrões da comunidade, foi o que aquele filho fez, quando ele pediu a herança em vida, quando ele se afastou da família, quando ele foi para bem longe, os rabinos ensinavam que quando alguém violasse os padrões da comunidade, pedir desculpas não era o suficiente, sabe? Ele tinha que restituir. Por isso que o filho, quando ele volta, quando ele elabora o plano de voltar, ele fala assim, eu vou dizer para o meu pai, eu pequei, ou seja, eu vou confessar, eu vou admitir que eu pequei, mas eu vou falar assim, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos trabalhadores, ou seja, eu vou trabalhar para você, eu vou merecer esse retorno, eu vou fazer por merecer. Entende isso? Então esse plano dele tinha essa coisa do retorno à família. Só que quando ele volta, ele é surpreendido pela graça. E aí eu vou chamar o amor desse pai, comparando, claro, com o amor de Deus, de graça. Graça significa favor não merecido. Então Deus, o pai, ele está mostrando para o filho, não tem nada que você pode fazer para merecer meu amor. Pelo contrário, se você quiser merecer, você vai continuar em dívida. Não tem como você me pagar. Eu te recebo, eu estou te recebendo. E outra coisa, o pai pede para colocar a melhor roupa nele. E sabe de quem era a melhor roupa? A melhor roupa era do pai. Ele era o patriarca. Então é como se o pai tivesse se despido das suas vestes e colocado no filho, né? E outra coisa, o pai manda matar esse bezerro gordo, né? O novilho cevado. E aí esse é um outro símbolo cultural daquela época, porque não se comia carne todo dia. E aí, principalmente esse tipo de carne, então é como se o pai desse o melhor para ele, tá? E aí, uma coisa que o filho pensa, o filho mais novo pensa, quando ele está em necessidade, ele pensa assim, os trabalhadores do meu pai têm comida em fartura, abundância. E aí esse filho descobre que não são só bens materiais que tem ali em abundância, não. Tem amor em abundância, né? Ali tem amor para esbanjar. Então essas são as características desse filho mais novo, que estava perdido e foi encontrado, ok, mas ele estava perdido. E às vezes a gente presta atenção no fato desse filho estar perdido, isso salta aos nossos olhos. Porém, a gente não pode esquecer do filho mais velho, porque o filho mais velho também estava perdido. Alguém pode me dizer por quê? A essa altura, alguém pode me dizer por que o filho mais velho estava perdido também? Em que ele estava perdido? Vamos lá. Eu acho que ele estava perdido no relacionamento com o pai, né? Porque ele questiona, fala que ele trabalhava como escravo, então ele não usufruía da companhia do pai, da presença do pai. É como se ele não fizesse, estando dentro, mas não fazendo parte, né? O pai falou assim, tudo que eu tenho é seu, por que ele não deu uma festa? Né? Era só falar com o pai que eu quero dar uma festa, o pai ia liberar para ele. Uhum, é isso. Exatamente. Presta atenção, meus irmãos. Diga, Marco. Talvez é aquele cara, né? Religioso, acostumado a cumprir as regras, né? Mas o coração dele não era do pai, né? O coração dele ainda estava acostumado a cumprir as regras. Ele assimilou o comportamento. Obedecer, ser bonzinho, cumprir todas as coisas que precisavam se cumprir, né? A gente tem que tomar cuidado para não cair nisso, porque às vezes você está mais assimilando o comportamento do que entendendo a profundidade de servir a Deus, né? Então, o coração dele não estava ali. O coração dele estava no cumprimento das regras aí. Então a gente pode dizer que da mesma... Diga, Thiago. Deixa eu entrar aqui rapidinho. Eu estou aqui na operação estou por trás dos bastidores, mas estou acompanhando também.
Eu acho que tanto o filho mais velho quanto o filho mais novo, os dois acreditavam que sabiam tomar decisões melhor do que o pai. Porque o mais novo chega para o pai e fala assim, olha, você tem que me dar tudo que eu... Me dá aí a minha herança e tal, eu tô querendo ir embora. Não era a vontade do pai aquela. A vontade do pai não era essa. O pai não queria isso. Quando o filho volta, o mais velho, o outro que ficou, também toma decisões pelo pai. Acha que a decisão dele é melhor. Ele pensa assim, por que ele tá comemorando a volta desse cara aí? Esse cara abandonou tudo, eu tô aqui o tempo todo. Quer dizer, os dois, tanto um quanto o outro, não respeitaram a vontade do pai, a decisão do pai, e se acharam melhores, capacitados para fazer a escolha, a decisão. Entendeu? Não, isso mesmo. E aí, é bom que a gente distingue as características de cada irmão, mas eles... Sabe quando a gente estuda conjuntos, tem aquelas bolas, né? Aí quando o conjunto vem assim em cima do outro e a gente vê a interseção, porque tem coisas que são comuns a esses dois irmãos, e uma delas é estar perdido. Então a gente vê que esse filho mais velho, que representa lá os religiosos, né? Mas eu não vou ficar só lá, não, a gente tem que puxar para nós também. Ele questiona o motivo da festa. Por que meu pai está fazendo festa para esse? Por que meu pai fez um banquete para esse? Para esse que saiu? E aí a gente vê um ressentimento, né? A palavra é essa, ele fica ressentido, ele se recusa a entrar. Muitas vezes a gente até se identifica com esse irmão, pela parábola em si, sem fazer interpretação. Às vezes a gente olha e fala assim, eu também teria ficado chateado. Eu também teria ficado ressentido com isso aí. Como é que o pai festeja esse menino? Humilhou ele publicamente, porque pediu lá a parte da herança em vida, e não só pediu, como nem administrou essa herança, gastou tudo do jeito que ele quis, depois volta com essa cara de pau, meu pai ainda faz uma festa para ele, né? A gente se identifica com esse ressentimento, e aí ele se recusa a entrar. Presta atenção nisso. Presta atenção naquela imagem lá da mesa de banquete e 2 cadeiras. Ele se afasta. Ele fala, eu também não faço parte, então. Eu me recuso. Com ele nessa mesa, eu não me sento. Eu não me sento. E aí ele se recusa a entrar. Outra coisa que a gente vê nesse irmão mais velho é que aquilo que alegra o pai não alegra ele. Ele não partilha da alegria do pai. Ou seja, é interessante que, da mesma forma do irmão mais velho que usava o pai como meio, o pai para ele não era um fim. Eu não me alegro com a presença do pai, eu alegro com o que o pai pode me dar. Para o filho mais velho, o pai também é um meio. Eu não me alegro com aquilo que deixa o pai alegre. O pai não é o fim, tipo assim, bom, esse menino aprontou, ele fez, mas olha a alegria do meu pai, eu vi o sofrimento do meu pai cada dia por causa dele, eu tô alegre pelo meu pai, tá certo, é isso mesmo. Não, ele se recusa. Aquilo que alegra o pai não alegra ele. E outra coisa, quando ele repreende, vamos dizer assim, o pai, você vê que ele alega a questão do custo. O Senhor matou um boi cevado. O Senhor matou e nunca me deu nem um cabrito. A comparação que ele faz é uma comparação material, né? Como é que o Senhor ousa tornar esse menino um herdeiro novamente? A parte dele já foi. A parte dele já foi gasta. Lembra que eu falei com os irmãos que quando a herança era dividida entre os filhos, o primogênito recebia porção dobrada. Esse era o costume. Então, se o irmão mais novo recebeu 1/3 daquele ali, né, o pai teve que dividir, imagina o pai, o filho e o outro filho. Então, o pai pegou, se o irmão mais velho recebe dobrado, ele recebeu 2/3 daquilo ali, e o outro recebeu 1/3. Ou seja, o pai dividindo em 3, a parte dele foi para ele, porque já que considerou que ele estava morto, né? A parte dele foi para o irmão mais velho. Então é como se o irmão mais velho falasse assim, olha, como é que... Ele já gastou a parte dele, ele não tem mais nada, ele já não tem herança aqui mais. O que tem aqui agora é meu, é a minha parte, o senhor está tirando da minha parte para dar para ele. Entende? Então ele foi fazendo uma comparação material. Outra coisa que ele fala, e os irmãos destacaram aí,
ele fala assim, pelo menos na minha versão, fala que assim, eu servi ao Senhor. Existem algumas versões que falam, eu trabalhei como escravo, né? Eu trabalhei feito escravo e não recebi nada. E ele não fez nada para merecer e agora tem. Olha uma coisa interessante que esse irmão fala. Eu tenho direito, você me deve. Pai, você me deve, sabe por quê? Porque eu fiz por merecer. Eu fiquei aqui. Eu fiz o que o Senhor quis. Eu não transgredi. Então o Senhor me deve. Não é ele que tem que receber, sou eu, porque eu tenho direito. Então ele tira a satisfação com o Pai. Agora é ele que exige a sua parte. Você viu na cena, no ato 1, que o irmão mais novo exige a parte dele e sai fora. Agora, quem é que está exigindo a parte? É o irmão mais velho. Então, a gente vê aqui, meus queridos, que ele tenta controlar o pai pela obediência. Isso também está errado. É como se ele tivesse, já que ele ficou obedecendo, já que ele ficou ali fazendo tudo aquilo que o pai queria que ele fizesse, já que foi ele o irmão que ficou, é como se ele tivesse assim falado, olha, eu construí o meu crédito. Eu construí o meu crédito. Agora, por que a gente está fazendo toda essa comparação, meus irmãos? Porque é muito fácil para nós descartar rapidamente a ação do irmão mais novo. O pecado ali, ele fica muito mais evidente aos nossos olhos. Mas no irmão mais velho, não. A gente acha até que existe uma certa justiça ali, só que é uma justiça própria. Lembra do nome que eu dei para os 2 atos? Primeiro, a graça é de graça. E depois, a graça tem um custo. Tem um custo para alguém. E aí, meus irmãos, uma coisa que a gente tem que pensar é trazer isso sempre para a nossa vida. Em que sentido? Quem seriam os irmãos mais novos hoje? A gente vê 2 formas de viver. Uma forma na qual a pessoa diz assim, eu vou viver por minha conta, eu vou romper com toda essa tradição. O problema são os religiosos, o problema são os dogmas, o problema é o pessoal que quer ser conservador, eles são os problemas do mundo. Eu quero viver por minha conta. Essa é uma forma de viver. A outra forma de viver é, não, é o dogma que está certo, é a religião que está toda certa. O problema são aqueles que se afastam. Eu vou viver aqui dentro bonitinho. As 2 coisas são uma forma de julgar a vida, que se consideram acima de Deus, acima do julgamento de Deus, né? A gente vê que o irmão mais novo, ele diz assim, o meu julgamento é melhor, porque eu sei, é melhor do que o do pai, eu sei o que fazer melhor do que ele, por isso eu vou me afastar. Se ele quiser me abençoar, que me abençoe, mas meu julgamento é melhor. Eu vou viver longe dele, por isso que eu vou me afastar. Mas só que o irmão mais velho, ele também considera que o julgamento dele é melhor do que o do pai. Ele diz assim, eu sei o que o pai deveria ter feito. Ele não julgou direito. Eu sei o que ele deveria ter feito. Entende? Então os 2 se consideram os seus julgamentos melhores que o julgamento do pai. E uma coisa que a gente tem que entender é que isso pode acontecer conosco. Porque talvez em algum dia você também foi esse irmão mais novo, né? Que quis o pai ou quis as bênçãos de Deus. Sabe aquela pessoa que nunca se compromete, mas fica assim, qualquer oração que alguém queira fazer por ela, ela aceita, porque não, Deus abençoa, mas eu não quero me comprometer com esse Deus não, mas se ele quiser me abençoar, melhor ainda. É verdade? Então a gente pode ser esse irmão mais novo, que quer as bênçãos de Deus, mas não quer Deus, né? E que em algum momento da vida a gente, em necessidade, percebe o quanto a gente precisa de Deus e se volta para Ele, e Deus nos recebe. Mas a gente também pode ser o irmão mais velho. Sabe, meus irmãos, quem nunca? Vou perguntar aqui, quem nunca? Em algum momento da sua vida, como cristão, já estando na igreja, já tendo aceitado Jesus, já vivendo assim uma vida de serviço a Deus, de temor a Deus,
passou por algum problema, alguma dificuldade e alguma oração não respondida, ou pelo menos não respondida do jeito que você gostaria que ela fosse, e no seu coração, em algum momento, você pensou assim, poxa, mas Deus sabia que eu precisava disso, Deus podia ter me ajudado. Ou que sai magoado mesmo, magoado, ressentido com Deus. Poxa vida, Deus, eu te sirvo, sou eu que estou com o Senhor, né? Às vezes fulano que nem está aí para o Senhor, olha a vida dele como é diferente da minha. O salmista um dia falou isso, né? Parece que o ímpio não padece sofrimento, e ele faz o que é contrário à tua palavra, e parece que ele que está prosperando, e eu não, Senhor. Eu que estou aqui te servindo. Eu me lembro uma vez, meus irmãos, quando eu e o Charlie perdemos nosso filho, houve uma pessoa, né, que querendo nos consolar, né, e ela também estava muito abalada, né, pessoa muito próxima, ela dizia assim, mas não é justo, Deus não foi justo. Vocês servem a Deus. Você, Charlie, é um servo de Deus. Como isso pode ter acontecido? Deus sabia o quanto era importante. Deus não foi justo, isso não devia ter sido assim. Deus devia ter respondido à oração de vocês em favor da saúde do seu filho. Vocês não podiam ter perdido. Poxa vida, que Deus é esse? Vocês muitas vezes abrem mão da vida de vocês para executar a obra de Deus e na hora de responder a sua oração, Deus não responde? Vocês acham o quê, pessoal? Isso é uma palavra de filho mais velho. E nós poderíamos ter assumido essa postura. Entende? E muitas vezes, meus irmãos, nós, aí eu estou falando todos nós, eu duvido que isso nunca tenha passado pela cabeça de nenhum dos irmãos. Sabe? Eu fico vendo, por exemplo, esse pastor que é autor desse livro, que eu mostrei a foto dele aí para os irmãos terem o rosto dele em mente, né? O Timothy Keller. Poxa vida, meus irmãos, na hora que eu li que ele postou nas redes sociais que ele está com câncer no pâncreas, se eu não me engano, né, alguém me corrige aí, é uma coisa que acho que a letalidade é, né? Infelizmente, não é uma coisa assim que se pensa que né, vai regredir, enfim. Então, tanto que ele fala disso, né, no post que ele fez. Eu fiquei pensando, um cara desse, meu Deus do céu, que tem feito um trabalho incrível, os irmãos procurem, tem muito livro dele traduzido, e ele escreve muito para essa época que a gente vive, para os questionamentos que as pessoas fazem. A igreja dele em Nova York tem atraído muitas pessoas que são esses filhos mais novos, sabe? Que decide viver longe da religião, de Deus, de tudo, e que acha que é assim mesmo, e que isso está certo. A igreja dele tem atraído esse tipo de pessoas, assim como Jesus atraía esse tipo de pessoa. Tem atraído aquele colega nosso de trabalho que fala assim, que bobeira, meu negócio é ciência e tecnologia. Esse negócio de Deus, credo, isso aí é ultrapassado, gente. Como é que em pleno século XXI a pessoa ainda pode manter crendo nisso aí, sabe? Ele atrai essas pessoas, ele tem levado essas pessoas aos pés de Cristo. Ele escreveu livros incríveis sobre a fé e o ceticismo de hoje em dia, a fé na pós-modernidade, e são livros muito acessíveis. E eu fico pensando, Deus, uma voz tão necessária, uma pessoa assim que tem feito a obra do Senhor, como é que esse homem pode estar assim com essa doença? Você está entendendo? Será que isso também não passou pelo coração dele? Tipo, Senhor, poxa, eu tô aqui fazendo a obra do Senhor, eu tô aqui me esforçando, eu tô aqui dando minha vida. Entende, meus irmãos? Mas não, essa é a postura de filho mais velho. E nós temos que lutar contra isso muitas vezes nas nossas vidas também. Porque não é uma coisa que a gente está isento desse pensamento passar pela nossa cabeça, né? Então a gente vê que com essa parábola, meus queridos, Jesus, uma coisa que ele faz aqui, ele não termina o caso, né? Porque você não sabe o que aconteceu com o irmão mais velho. A parábola te deixa no suspense. Você não sabe se ele entrou,
se ele atendeu o pedido do pai, se ele desemburrou e entrou na festa. Você não sabe, Jesus não termina isso. Ele deixa aí para a nossa reflexão. Então, ele está redefinindo tudo aquilo que a gente acha que sabe sobre conexão com Deus. Jesus aqui, ele redefine o pecado. Ele redefine o que significa estar perdido e o que significa ser salvo. Então, nós vimos que existem dois caminhos para encontrar significado e dois caminhos que levam à perdição da mesma forma. O primeiro é a questão da conformidade, a conformidade moral, manter a tradição, dizer que os imorais são o problema e nós somos a solução, né? A salvação, ela vem de obedecer o propósito, o protocolo, e não é isso. A salvação vem de se render aos pés do Senhor e reconhecer Deus como Deus. Ele é Deus, Ele tem o julgamento, eu reconheço, eu não me coloco no lugar dele. Entende? É disso que vem a salvação. E o outro caminho é o caminho de romper. Eu sou o disruptivo. Eu rompo com a tradição. Os tradicionais é que são o problema e os disruptivos é que são a solução. Não. A salvação não vem disso também. Não é você que é o Senhor da sua vida. Então não se coloque no lugar de Deus. Então você vê que Deus não quer pessoas boazinhas, principalmente porque elas não existem, nós somos pecadores. Jesus quer pessoas restauradas e rendidas aos pés dele. Ele é o Senhor. Eu quero ele e não as coisas que ele pode me dar. E ainda que ele não me dê, eu não me curvo diante de outro Senhor a não ser ele. Lembra dos 3 jovens na fornalha? Quando eles falaram com Nabucodonosor assim, eu não vou me prostrar diante da estátua que o Senhor mandou erguer. Ah, mas eu vou te jogar na fornalha. Então jogue, Deus vai me livrar. E se Deus não me livrar, eu não me prostro mesmo assim diante do Senhor, né? Da imagem de Nabucodonosor. Então é reconhecer quem é o Senhor. Só que nessa parábola, no primeiro caso, a gente reconhece logo o pecado. Só que no segundo também existe um pecado, né? O pecado de achar que você merece. Lembre-se da palavra graça, meus irmãos. Graça significa favor não merecido. Tá? Então, você não está e nunca vai estar em posição de cobrar nada de Deus. De cobrar, mas o Senhor devia ter me abençoado. Eu fiz tudo direitinho, meu Deus. Eu sou a pessoa que vai na igreja, eu sou a pessoa que lê a tua palavra, eu sou a pessoa que ora. E eu pedi isso para o Senhor e o Senhor não me deu. O Senhor sabia que eu precisava e isso não aconteceu. Então, meus irmãos, pecado não é só quando se quebra as regras. Quando se mantém as regras pelos motivos errados, também é pecado. Porque você se coloca no lugar do Salvador. Então, o pré-requisito para você receber a graça é reconhecer que você precisa dela e que você não pode obtê-la sozinho. Sabe, uma das palavras que tanto Jesus quanto os discípulos, eles sempre diziam, né, quando estavam pregando, é arrependei-vos e crede no Evangelho. Só se arrepende quem se considera em posição de necessidade. Porque se a pessoa não reconhece que ela é pecadora, não tem necessidade da graça, não tem necessidade de salvação, não é verdade? Então, só se coloca em posição de receber a graça quem se considera pecador. Então a gente vê que, por exemplo, na parábola, quando Jesus fala do segundo grupo, que é o grupo do irmão mais velho, né, o grupo dos mestres da lei, na cabeça deles estava tudo certo. Não sou eu que sou o pecador. Mas Jesus mostra que sim. Jesus mostra que sim. Que o pecado não está só em romper com as regras, mas está em cumpri-las com o motivo errado. Isso faz sentido para os irmãos? Faz sentido? Então, meus queridos, é uma coisa que a gente tem que pensar. Uma coisa que aí é um outro autor chamado Bonhoeffer que traz essa ideia, ele fala assim, a graça é de graça, mas não significa que o que é de graça é barato. Tá?
Então, o que que acontece? O irmão mais novo, ele recebe a graça de graça. O pai, a intenção dele era restituir. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Eu vou reparar o meu erro. Eu vou merecer o meu retorno à família. Eu vou merecer a minha entrada nessa família. Mas o pai não faz nem caso disso. O pai abraça. É como se o pai nem tivesse escutado. Me dá essa impressão. É como se o pai não tivesse nem dado atenção para o que ele falou. Ele fala, não, gente, aqui, ó. Traz a roupa, coloca nele, traz um anel, traz a sandália, coloca nele e tal. Então o pai o recebe gratuitamente, sem cobrar nada, sem nem tocar no assunto mais. O pai recebe, isso é graça. Por mais que ele quisesse merecer. Mas essa graça, ela é dada a um custo. Ela custa para alguém. E ela é dada ao custo do filho mais velho, que é o que a gente vai ver na semana que vem, tá? Então, quais são as características, eu queria que alguém me dissesse, resumindo isso tudo que a gente falou hoje, quais são as características em comum desses dois irmãos? Quem pode fazer esse resumo aí para nós? O que esses dois irmãos têm em comum? O que a gente pode dizer? O que você me diz, irmã Rose? Eu sabia, a irmã levou que susto, assim, tipo... Karina, eu estou aqui pensando. Eu não vou te responder, não, porque eu ainda estou processando, que é muito bom. Mas as lambadas são doces. Levando lambada, né? Você fala de uma maneira que doce, mas as lambadas vêm. Então, assim, eu estou processando. Eu acredito que é o relacionamento com Deus mesmo. Assim, estava junto, mas não tinha relacionamento. Aliás, estava junto, saiu, foi embora, rompeu o relacionamento, não quis. O segundo estava junto, mas também não quis, não tinha relacionamento. Não é que ele não queria o relacionamento, ele queria as bênçãos, como você disse. Então, no meu pensamento aqui, é o relacionamento que faz diferença. Porque você só conhece Deus no relacionamento com Deus. Né? Você se dispõe, você aceita, igual, por exemplo, por que questionar, né, o que acontece com a gente, por que questionar, não aceitar, né, o pai receber o primeiro filho, por que não aceitar hoje, agora eu estou pensando assim, tá? Por que não aceitar o irmão, né, que voltou? Então, é relacionamento, eu acredito. Mas ainda tem muita coisa ainda para pensar. Então, a irmã Rosa está nos dizendo que uma das características em comum que a gente pode, assim, colocar na interseção desses dois irmãos é que nenhum deles tinha um relacionamento genuíno com o pai. Nenhum deles tinha um relacionamento. Diga. Eu acho que os dois queriam coisas diferentes do pai. Né? Os dois eram filhos. Eram filhos do mesmo pai, mas queriam coisas diferentes desse pai. E queriam coisas diferentes em que sentido, Larissa? Acho que ela não me ouviu, não. Então, a Érica disse que eles queriam coisas diferentes do pai. Quem mais, gente? Quem mais pode dizer? Dani? Karine. Diga. Quem está falando? Miriam. É Miriam, está aqui comigo. Miriam, diga, Miriam. Veja assim que eles não consideravam o pai com amor, né? Eles não tinham o sentimento mesmo de amor pelo pai, de apego, aquela consideração mesmo como filhos. Eles estavam distantes. E não era só entre deles para com o pai, mas entre eles mesmos. Era uma família que tinha um distanciamento. Né? Então, trazendo para nós, para a nossa realidade, muitas vezes a gente está debaixo debaixo do conhecimento da palavra, conhecendo a palavra, mas não amando o Senhor, não
tendo Deus como pai mesmo, né? Um vínculo afetivo com o pai. Eu não sei me expressar muito bem, mas eu acho que isso pesa muito, né? Porque na hora de uma decisão dessa, de chegar e reivindicar um direito, isso tudo é desconsiderado, porque um filho que chega a esse ponto, ele não tá sentindo nada pelo pai. Ele tem um desprezo. Então, é uma distância muito grande, algo que denota até assim, uma falta de vínculo familiar mesmo, né? Que é natural que a gente, quando tá em família, por mais diferenças que a gente tenha entre a gente, entre os irmãos, né? Cada um tem a sua característica, existe o vínculo, né? Se um sofre, o outro sente. E a impressão que eu tenho é essa, que falta esse amor. Entendi. E uma coisa, meus irmãos, diga, Rio, você quer completar? Eu acredito, Karina, muito numa questão assim de pai, né? Porque você só sabe o sentimento do pai depois que você se torna um pai ou uma mãe. Porque enquanto somos filhos, na verdade, isso não passa por nossa cabeça. A gente não tem essa profundidade do que é ser pai, do que um pai ou uma mãe está disposto a fazer pelo seu filho. Por mais injuriado que seja, por mais intolerante que esse filho tenha sido, de ter tomado a atitude de me dar minha herança, me dar minha parte, que eu quero ir para o mundo, e também o próprio filho mais velho de não querer receber o irmão de volta, de não estar feliz com aquilo, porque achou que trabalhou como um escravo. Isso é natural de filho, que, na verdade, é uma família que não tem uma estrutura familiar como Cristo quer que seja, como Deus deseja que seja, uma família onde um sente uma dor pelo outro, um está disposto a ajudar o outro, independente do valor que é, independente do sacrifício que seja. E nós, filhos, só temos noção dessa profundidade, além da palavra de Deus, dessa profundidade de sacrifício de pai, depois que somos pais. Agora, uma coisa interessante, Rio, nisso que você está falando, se os dois filhos estão perdidos, uma coisa que a gente precisa ressaltar nessa parábola é o pai. É o pai, exatamente. Vocês veem que eu tô reservando para falar do pai, né? Vocês veem que eu não estou entrando no pai, eu estou só nos meninos que é a gente, né? Nós somos esses meninos aí. Eu ainda não estou entrando em todos os detalhes do pai, né? Isso vai chegar ainda. Então, meus irmãos, você vê uma coisa. Eu me lembro, quando eu era pequena, o meu pai, ainda fazendo essas comparações, tá? Porque eu quero terminar falando do Senhor, porque eu quero dar gancho para o que vem pela frente. Quando eu era pequena, quando meu pai chegava do trabalho, meu pai sempre tinha uma coisinha na mão. Sempre, sempre. E eu me lembro das coisinhas. Meu pai trazia, naquela época, um chocolatinho que era em formato de sombrinha. Quem lembra desse chocolatinho? Né? Era em formato de sombrinha. O chocolate não era bom não, viu, gente? Não. Porque eu lembro até hoje da marca, a marca se chamava Erlan, e os chocolates da Erlan eram parafina pura. Então, ele era em formato da sombrinha, ele tinha aquela parte da sombrinha embaixo que era um plastiquinho, né? E a gente adorava ficar com aquele... a gente alegrava com coisa boba, né? E comia aquela sombrinha. Nem sei se tem esse chocolate hoje mais, mas era uma coisa da minha infância. Então eu adorava. Meu pai sempre trazia uma coisinha daquela. Ou meu pai trazia uma caixinha de uva passa. Era uma caixinha vermelha com amarela, com uma mulher assim tipo uma portuguesa assim desenhada, uma foto, uma imagem. Quem lembra disso também? Aí meu pai trazia caixinha de uva passa. Então meu pai trazia essa caixinha. Ou meu pai trazia figurinha, porque na frente do serviço eu sempre adorei álbum, gosto muito, gosto até hoje, só não pratico mais, né? Nem sei que tipo de álbum se existe isso ainda.
Então, meu pai trazia o álbum e a gente ficava louco para completar o álbum, então meu pai trazia figurinha. Então, era normal que, para mim, quando criança, existisse uma expectativa do meu pai chegar. E meu pai, como ele trabalhava na CEMIG, né, como o Ângelo aí, e trabalhava na auditoria, meu pai viajava muito pelas outras unidades da CEMIG em outros lugares, né? E eu ficava aí quando ele viajava para outra cidade, a expectativa era maior, porque ele sempre trazia uma coisa típica daquela cidade e tal. Então era normal para mim, como criança, meu pai chegava, eu já caçava a mão do meu pai, né? E eu me lembro que em determinado ponto da minha vida, e aí eu já estava mais velha, uma vez conversando com meu pai falava assim, mas eu percebia que vocês ficavam felizes com as coisas, e não com a minha chegada. Coisa de menino, né? Menino ainda não discerne, como o Rio falou, a gente, né? Tá. Mas para ele, como pai, ele ficava assim, e se eu não trouxer nada? Vocês vão ficar satisfeitos de eu ter chegado? Vocês vão pular no meu pescoço também? Meu pai pensava essas coisas, um dia ele falou comigo. Até que um dia, essa pessoa aqui foi mãe, né? Os meninos são assim também. Não que eu traga sempre alguma coisinha, não. Mas meus filhos não podem me ver com sacola na mão. É me ver com sacola na mão que eles não olham nem para mim. Oi, mamãe, mas já olha assim. É um oi, mamãe, olhando a sacola, sabe? Tem alguma coisa nessa sacola para mim? O que tem nessa sacola? Era um tal de se eu tinha... O que eu trouxe, né? E quando eles eram pequenos também, eu sempre andava na minha bolsa, tinha uma toalha, um lanchinho, um brinquedo. Sempre tinha isso na minha bolsa. Então, toda vez que eu abria a bolsa, o olho deles ia lá para dentro da bolsa, tipo, o que ela vai tirar dessa bolsa? Ela sempre tem um lanchinho, né? Porque às vezes nem sempre, eu sabia que às vezes se saísse, nem sempre tinha um lugar para comer, e na hora que a fome apertasse, eu gostava sempre de ter uma coisinha. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu passei para a experiência, eu falava assim, gente, mas fica parecendo que eles só querem as coisas, né? Que eles só querem as coisas, eles não têm assim essa coisa, né? Da gente, né? E aí até que a gente vê na Bíblia várias instruções que falam que a gente deve buscar a face de Deus. Buscar a face, buscar a face. Querer Deus por quem Ele é. E não buscar as mãos de Deus, buscar as bênçãos de Deus. Eu acho que um dos indicativos, se eu posso dizer assim, que você pode perceber acerca da sua maturidade do seu relacionamento com Deus, acerca da sua maturidade como cristão, é quando você começa a desejar a presença de Deus, independente do que Ele pode te dar. Porque quando aquilo que te leva a orar são motivos de oração porque você quer coisas, e não estou falando, Deus mesmo nos instrui a pedir, a interceder e tudo mais, isso não é errado. Mas quando você sabe que você dobra os seus joelhos em oração só porque você tem motivos de oração, você tem que pensar duas vezes, porque muitas vezes eu já me peguei orando porque eu quero orar. É porque eu quero estar na presença de Deus. É porque eu quero me ajoelhar diante dele. Porque eu quero estar ali. Ainda que eu não fale nada. Mas eu quero estar ali, entende? Então, meus irmãos, acho que esse é um grande... Quando eu falo, eu cito muito o Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles falam, quer Deus nos livre ou não, porque eu vejo nisso um sinal de maturidade no relacionamento com Deus, sabe? Será que você é capaz de, por uma coisa que você ora com muito fervor e que você precisa muito, e que Deus sabe que você precisa também, você é capaz de sacrificar isso no altar de Deus e dizer assim, Deus, isso aqui é muito importante para mim, mas quer o Senhor me atenda ou não, eu te amo assim mesmo. Eu quero o Senhor. Eu amo o Senhor. É igual aquela música. Eu escutei o autor da música, o Marco me mostrou, testemunhando de como ele escreveu aquela música, uma música que a gente canta, que fala assim, minha fé não é baseada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. E aí nessa música que diz,
Se Deus quiser, ele é Deus. Se não quiser, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. É isso. Eu quero o relacionamento. Eu quero o Pai e não as coisas que o Pai pode me dar. Mas eu só vou amadurecer a este ponto à medida que eu persistir no relacionamento e conhecer o meu Deus cada vez mais. E aí, quando ele disser não para mim numa determinada coisa, eu não vou emburrar e dizer, eu não vou entrar nessa festa. Eu também não quero. Também o Senhor não me deu. Entende, meus irmãos? A gente vai sendo caricato aqui só para distrair, mas cada um sabe para si o que isso significa. Não é verdade? Então é aprender a amar a Deus pelo que Ele é. Então se o Pai quer, eu quero. Se o Pai está feliz, eu estou feliz. Ainda que aquilo tenha contrariado a minha vontade e os meus desejos. Que é o que o filho mais velho, a gente vê o que é o que acontece com ele, né? Não importa para ele se o pai está feliz. Importa que ele foi desagradado. Então ele ficou emburrado e ficou chateado. Né? Na primeira fase do filho mais novo, não importa se eu vou matar meu pai de desgosto. Não importa se meu pai vai ficar tão chateado com o fato de eu pedir herança em vida. Eu quero o que eu quero e pronto. Eu quero a minha parte, me dá e eu vou. Você só serve para mim para me dar o dinheiro que eu preciso. E quando você me der, eu vou para bem longe. Vocês entendem, irmãos? Então, para nós, o que fica para nós hoje, e eu encerro com isso, é que relacionemos-nos com o Pai, a ponto de querer o Pai, independente do que o Pai pode fazer ou não. Independente do que o Pai pode dar ou não. Sabe, que a gente pense assim, eu quero orar não só porque a oração é esse caminho para eu ter acesso à vontade de Deus sobre as coisas que eu intercedo por pessoas, eu peço por mim mesmo, tal. Não, eu quero orar Karina. porque a oração é um relacionamento com Deus. Diga, Lu. Não, é porque o meu telefone travou de hoje que eu estou querendo falar. Peguei o do Otávio. O meu não está funcionando o microfone, não. É porque eu estava aqui pensando, quando estava refletindo, rapidinho, porque eu achei que não podia falar, porque nós estávamos falando só dos dois irmãos. Uhum. Mas aí depois, no finalzinho, você começou a falar do pai. Uhum. Aí eu fiquei pensando, né? A gente, como pai, também fica pensando, se eu fosse o pai desses meninos, não ia fazer igual ele, não. Ia deixar ele de castigo, ou então ele ia trabalhar primeiro para aprender a lição. Uhum. Né? E teve um caso, uma vez, que eu e o Anjo fomos fazer compra, e fomos com o Otávio era pequenininho, e falamos com o Otávio assim, olha, quando a gente acabar as compras, nós vamos comprar sorvete. Aí tudo bem, nós estamos guardando as compras, e num segundo, quando a gente abaixou assim, cadê o menino sumiu. Desapareceu, eu fiquei desesperado, comecei até a chorar, que eu já choro à toa mesmo, né? Aí nós entramos lá para dentro do Santos Clube, uma doninha também ficou desesperada, nós pusemos todo mundo desesperado, correndo atrás do menino. Cadê o menino? Cadê o menino? E o Anjo andou o estacionamento inteiro e nada de achar o menino. Eu falei assim, eu vou no shopping agora, né? Quando eu cheguei no shopping, aí que eu lembrei, falei assim, nós falamos que ia comprar sorvete, ele deve ter ido para a sorveteria, né? Corri lá, o Otávio estava lá na fila do sorvete. Oh, meu Aí eu tô assim, ai, que raiva! Ou eu bato, ou eu abraço de alegria, eu xingo, ou eu dou graças a Deus. Então, eu acho que o pai, né, pensou assim, nossa, eu podia bem brigar com ele, mas ao mesmo tempo eu tô feliz porque ele voltou, né, o filho pródigo, né? Então vamos nos alegrar com isso porque ele voltou. Exato. Mas aí eu fiquei pensando, a graça não é de graça, ele vai ter as consequências depois, né? Eu acho que até por isso que Deus não terminou, porque depois tem as consequências. Tá certo, Lu, isso mesmo. E faz muito sentido isso que você está falando, porque você vê que quando o pai comunica a alegria dele por causa do filho, o que ele fala? Nós temos que celebrar, porque ele estava morto e reviveu. Ele estava morto e reviveu. Então ele fala isso para os servos
quando ele pede a festa, e ele fala isso como argumento para o irmão mais velho para fazer ele entrar. Tipo assim, você não entendeu? Você não entendeu que ele estava morto e reviveu? Entende? Mas a gente ainda vai trabalhar o pai melhor, tá? Não estou esquecendo dele, não, tá bom? Então, meus irmãos, para hoje, fica conosco essa lição, que nós, os dois irmãos estavam perdidos e que nós podemos nos identificar com qualquer um dos dois. E principalmente se a gente está no contexto de igreja, né? Da palavra e tudo mais, para a gente não correr o risco, para a gente ficar vigilante de não ter uma justiça própria. Sabe? Justiça própria é tipo assim, uai, não tem nada de graça comigo não, eu fiz por merecer. Deus tem mais é que me abençoar mesmo, é? Eu fiz por merecer, eu estou fazendo tudo certo, né? Se você acha que você vai chegar na porta do céu e merecer a sua entrada pelo que você fez, ainda tem coisas erradas aí, você não entendeu a graça, não. Karine, Diga, Marco. antes de você terminar, eu estou pensando aqui uma coisa que o evangelho ele é puro e simples, né? Então, quando a gente vai observando as atitudes, quando a gente vai tentando trazer para o dia a dia, a gente vai tentando perceber, né, as coisas que Deus fala nessa parábola, que Jesus fala nessa parábola aí, eu fiquei lembrando aqui da questão de ambos eram filhos, estavam ali, mas aí eu pego aquela palavra, né, que é de Jó, mas que também tem uma música que fala sobre isso, né, que fala sobre ambos o conheciam de ouvir falar, né, agora de poder contigo andar. Então, eu acho que eles estavam eles estavam com o pai, mas não estavam na presença dele, né? Então, a gente andar na presença de Deus é muito diferente de você estar ali, mas você está ali. Não é possível que os ensinamentos, né? Eu acredito que o pai tenha ensinado, o pai tem esses anos todos, ele deve ter tido os ensinamentos, ele deve ter tido deve ter ensinado alguma coisa, né? E pareciam que eles ambos não aprenderam, né? Então eles estavam ali, eles conheciam mais de ouvir falar do que andar com o pai, né? Então, essa é a minha preocupação, de não estar somente cumprindo. Eu sempre vou bater nessa tecla, porque a minha preocupação, né, de você estar cumprindo um protocolo, você está cumprindo você já acostumou, você está acostumado. E isso pode te travar, isso pode deixar você ranzinza, isso pode deixar você um cristão engessado e achando que está fazendo a coisa certa, né? Então, eu tenho muito essa preocupação de não entrar num sistema de acostumar a fazer determinadas coisas, né? E esquecer muitas vezes do principal. Então, isso tem me incomodado. Esses dias eu estou muito incomodado com isso, essa questão de andar na presença de Deus, que é uma coisa que parece muito simples, e é simples, mas a gente vai colocando coisas, vai assumindo coisas que acabam complicando tudo, né? E aí eu falo assim, gente, olha para você ver, a coisa era simples, Deus queria isso, mas a gente está fazendo tudo errado, essa impressão que eu tenho às vezes, né? Então, não sei, é a vontade de acertar, talvez, né? Sim, sim. É porque, na verdade, meus irmãos, o que acontece? Nós somos pecadores perdoados, né, por Cristo, mas não deixamos de ser pecadores. Então, a gente tem uma batalha interna também. Uma batalha contra as nossas motivações. Porque fazer o que é certo pelo motivo errado vai levando a gente para o buraco da mesma forma. Porque em algum momento, assim como o filho mais velho, você vai cobrar a sua parte. Você vai, mas eu fiz, não, mas eu. Então, a gente corre esse risco, isso aí não é privilégio do irmão mais velho, não. A gente corre esse risco também de ter a motivação errada em servir. Sabe? De servir, tipo assim, Deus, eu tô aqui fazendo, olha só, não sei o que, tal, e você cobrar também de Deus da mesma forma e ficar ressentido com certas coisas que acontecem.
a gente corre o risco de fazer as coisas pelas motivações erradas e achando que está fazendo pelo Senhor, quando na verdade você não está fazendo por Ele. Entende? Existe talvez um senso de realização da sua parte, existe algo que precisa ser provado, não sei. Mas é sempre para a gente refletir se a gente está querendo o Pai, a face do Pai, se a gente conhece esse Pai. Entende? Então é isso, meus queridos. Na semana que vem a gente vai continuar. A gente vai falar um pouco, a gente ainda não vai entrar totalmente no Pai semana que vem, né? Só para os irmãos verem a riqueza com que esse autor extraiu tanta coisa aqui dessa parábola, mas a gente vai falar do verdadeiro irmão mais velho. Eu deixo para a próxima com essa reflexão. Quem seria o verdadeiro irmão mais velho? Qual que seria o verdadeiro papel de um irmão mais velho? Será que esse irmão mais velho dessa parábola faz justiça ao papel que se espera de um irmão mais velho? Tá? Então a gente vai continuar com essa reflexão. Vamos orar para a gente poder encerrar e continuo pedindo aos irmãos que intercedam pelo pastor Tim, e intercedam pela família, pela vida dele. Não é uma coisa simples, né, meus irmãos? Então, oremos para a gente poder encerrar. Dani, por favor, você pode orar para nós? Deus, nós te adoramos, te exaltamos, engrandecemos o teu nome, te agradecemos, Deus, porque a tua palavra é tão preciosa e há tantas lições para nós. Te agradecemos pela vida da Karina, pelo privilégio de tê-la conosco, ela tem recebido tanta sabedoria do Senhor. Muito obrigada, Deus, por isso. Peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a aplicar tudo que temos aprendido, nos ajude a amar o Senhor conforme a tua palavra ordena e conforme o teu merecimento, de todo o nosso coração, alma, força e entendimento, que possamos, ó Deus, manter realmente o foco no Senhor, no relacionamento e buscar esse relacionamento acima de tudo. Quem somos nós para entender tudo que o Senhor faz? A nossa mente é limitada. Muito obrigada, Deus, pelas correções, muito obrigada pelo ensino, por não desistir de nos ensinar e de nos trazer de volta para o Senhor tantas e tantas vezes. Nós te agradecemos também, Deus, pela vida do nosso pastor, que obedeceu ao teu chamado, que abriu mão dos seus planos próprios, que só o Senhor sabe, e tem pago o preço de obediência, de dedicação, de amor, de serviço ao Senhor. Te agradecemos pela vida dele, pelo ensino, pelas correções, por tudo que o Senhor tem feito através dele em nossas vidas, por todo o alcance, Deus. O Senhor tem usado a vida dele para alcançar tantas pessoas, para abençoar tantas pessoas, e nós somos gratos por isso. Pedimos que o Senhor abençoe e guarde a vida dele e da sua família. Obrigada por esse privilégio, Deus. Que o Senhor continue também abençoando a igreja do coração e cumprindo todo o propósito que o Senhor tem para ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Então, até mais no culto 18 horas. Um abraço para todos.